Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com os irmãos. Nem a doença, nem o desemprego, nem o desespero podem abalar o trono de Deus. Ele está reinando e nós somos totalmente dependentes dele. É o que a palavra de Deus nos diz aqui em Josué 1:9. Nós precisamos de fato descansar no Senhor. Ele é a nossa força. E que possamos então descansar e confiar no Senhor a cada dia. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que esteja abençoando as nossas vidas. Que esse seja um momento de adorá-lo, de bendizê-lo. Vamos pedir ao Senhor para aquietar os nossos corações. Até aqui o Senhor nos ajudou. E com certeza Ele continua à nossa frente para nos socorrer. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, obrigado a Deus porque nós estamos aqui na Tua casa. Obrigado porque até aqui o Senhor tem poupado as nossas famílias, as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Por isso, ó Deus, nós nos refugiamos em Ti. Rogamos ao Senhor que a nossa mente, ó Deus, esteja centrada em Jesus Cristo. Que o nosso coração, ó Deus, esteja nele também, ó Pai. Que tudo que fizermos aqui, possamos, ó Deus, fazer para a glória do Seu nome. Nos ajude, Senhor, Deus, aqui, em meio às agitações da vida, a lembrar que o Senhor está conosco, Pai. Que Ele está em nossos barcos. Nós possamos, ó Deus, confiar que Ele tem autoridade, que Ele tem um domínio, ó Deus, sobre todas as coisas. Toma, ó Deus, o Teu povo aqui. Que essa noite seja uma noite de louvor, de bendição ao nome de Jesus Cristo, também de adoração a Ele. Que o Senhor venha, ó Deus, nos encher com o amor de Cristo e que o Senhor, ó Pai, esteja lançando fora dos nossos corações todo medo, ó Pai. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão a caminho, esses que já estão aqui, que possamos aqui Te adorar, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é maravilhoso. O Senhor é bom e nós nos deleitamos em Ti. Senhor Deus, aqui com o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos da igreja agora a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16 até o verso de número 34. O livro é o livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Atos 16 até o verso 34. Eu quero fazer uma leitura participativa com os irmãos, tá bom? Essa é uma história muito bonita, uma história de sofrimentos, mas também de crescimento e também de glória ao nome do Senhor. Atos 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto revela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores, a esperança do seu grupo estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à presença do magistrado. Verso 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram sobre as prisões de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, deu-lhes, pois, a mesa e a sua crença em Deus. Alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Pode se sentar, queridos irmãos. Olha que texto maravilhoso. Nós percebemos aqui que os servos do Senhor, por estarem no centro da vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, não passaram por dias fáceis. Eles foram presos. O texto aqui nos diz que Paulo e Silas foram aqui acorrentados a um tronco, né? E eles foram também açoitados. Mas veja o final desse texto, termina com a salvação de uma família, de um carcereiro e a glória de Deus. Irmãos, os servos do Senhor também irão passar por açoites, por provas, por tribulações. E é importante nos perguntar se as nossas provas e tribulações são em decorrência aqui de fato da companhia ou por servir a Cristo. Lembrando que o Senhor, Ele está conosco em nossas lutas, e nós não podemos nos esquecer disso. Que nós possamos então imitar a Paulo e Silas e permanecer servindo o Senhor a todo tempo. Lembrando que às vezes o presente sofrimento que nós enfrentamos agora, ele pode chegar ao seu final com vidas transformadas, com vidas redimidas. Então que nós possamos ter essa esperança de que a situação que nós vivemos agora também é um investimento de Deus em nós para a nossa transformação. Nós percebemos isso aqui em Atos 16. Que Deus então nos ajude aqui a sempre obedecer ao Senhor. Amém? Nós vamos, nesse momento, orar por aqueles que vieram preparados para trazer seus dízimos e ofertas. Nós lembramos então o que diz a palavra de Deus. Os dízimos é algo que nós colocamos mesmo diante do Senhor para adorá-lo. É um princípio de fidelidade entre nós e o nosso Deus. E aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, daqui a pouco poderão apresentar diante do Senhor ao som desse primeiro cântico. Mas antes nós queremos orar. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por essa semana que o Senhor nos concedeu. Também por toda a sorte de bênçãos que o Senhor derramou sobre nós nesses dias. Como tenho declarado e dito a Deus, nesses dias de pandemia, o Senhor também tem nos sustentado. Obrigado, Deus, por tua provisão. E agora nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas. Nos ajude sempre, Deus, a sermos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Abençoe os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando, Deus, chuvas de bênçãos sobre a vida do teu povo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nós convidamos agora, então, os irmãos da adoração. E ao som desse primeiro cântico, você que veio preparado poderá estar ofertando ao Senhor. Antes de louvar ao Senhor, eu quero deixar a meditação dos irmãos em Salmo 51, versículo 10. Diz assim: Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não me tires da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
de adorarmos em todo lugar onde nós formos, não apenas na igreja, mas com todo o nosso modo de ser, amém?
O Senhor é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E essa paz está sobre nós. Que todos os dias possamos compreender que a nossa paz vem do Senhor. Não vem de nenhum outro lugar, só vem do Senhor. Amém? Trabalho é descansar no Senhor. É difícil descansar no Senhor diante de tudo que temos vivido nos últimos dias. A gente tem medo do que possa chegar à nossa casa. Mas o trabalho do Senhor vai acontecer independentemente dos nossos medos. O Senhor tem inúmeras formas de tratar conosco. E o nosso trabalho é apenas descansar no Senhor. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, Deus. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, que os teus planos são os planos de bênção e não de maldição, Deus. São planos de paz. Senhor, possamos confiar em Ti, ó Deus. Possamos confiar no Teu trabalhar. Possamos confiar que a nossa vida, a nossa família está em Tuas mãos e tudo está no Teu controle. Amém. Amém. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que nós temos de adorá-lo. E agora nós vamos, nesse momento ainda, interceder. Louvamos a Deus porque temos aqui um grupo bem expressivo de irmãos. Nesses dias em que nós estamos já, a Covid tem se avizinhado da gente, né? Assim, mas graças a Deus, nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado dos irmãos, né? Amém. A gente sabe que não tem sido fácil, mas tem sido dias em que nós desfrutamos também do cuidado de Deus. Amém. Eu desafio você então a se colocar em pé agora. Eu quero estar levando aos céus uma oração por você, por sua família, por seus negócios. Se você quiser também se colocar em pé em oração, apresentar alguém, vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, nós queremos em nome de Jesus aqui nos apresentar a Ti, rogar primeiramente o perdão dos nossos pecados. E ó Senhor, diante disso e também diante do Teu perdão que o Senhor nos concede, agora nós nos aproximamos de Ti para interceder, ó Deus, uns pelos outros aqui. Abençoa o Teu povo, Senhor. Preserve, ó Deus, os nossos lares. Nos dê, Senhor, aqui tanto imunidade física, ó Deus, para que nós possamos resistir aqui a essas doenças, a essas lutas que nós travamos até em nossas mentes, mas também nos dê imunidade espiritual, Senhor, que nós possamos nos refugiar em Jesus Cristo e nos enchermos, ó Deus, do Teu Santo Espírito nesses dias, ó Pai. Cuida, ó Deus, do Teu povo, cuida aqui dos negócios, do trabalho de cada um, da família de cada um. Que o Senhor, ó Deus, esteja selando os nossos corações e protegendo, ó Deus, aqui em nossos afazeres. Nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, pedimos ao Senhor que, em meio, ó Deus, a essas circunstâncias, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, Senhor, a vencer e a romper. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amado, só um breve aviso mesmo, tá? Nós havíamos combinado com os irmãos, por exemplo, no dia 23 nós íamos fazer juntas de panelas, mas entendendo as circunstâncias e entendendo que esse é um momento de família, no dia 23, na quarta-feira, que a gente planejava fazer assim, nós não teremos um culto aqui, tá? Então vocês vão para suas casas, façam os cultos em família. Eu acho que Deus tem trabalhado muito conosco isso, né? Sermos o que somos aqui, também em nossos lares. Então no dia 23, se reúna com a sua família. Isso é uma maneira da gente lidar um pouco melhor com essa circunstância que nós estamos vivendo nesses dias. Como já tínhamos avisado também, nesse ano nós não vamos ter eleição de nova diretoria, tá? Porque os ministérios não estão atuando. Então, até que tenha necessidade, nós iremos fazer. Hoje mesmo nós temos como alvo ter uma assembleia administrativa, mas eu entendo que não é o momento, porque a gente não está podendo estar com um grupo aqui expressivo para fazer. Então, vai ter um momento certo, então nós vamos vencer. Mas quarta-feira, agora, tem a super quarta, venha para quarta-feira, tem sido muito bom. Semana passada mesmo, o dia esteve conosco, trazendo a palavra, foi muito bom. Nós vamos então lá para 1 Pedro, capítulo 1. Semana passada, nós ouvimos aqui que nós temos que espelhar o caráter de Cristo. E o que é espelhar o caráter de Cristo? Assim. Queremos agradecer a irmã Genara. Nós estivemos lá hoje no sítio dela lá, com os embaixadores das mensageiras. Foi uma bênção. Que Deus continue abençoando, né?
dando sempre aos irmãos aí sítios que os irmãos possam emprestar para a gente. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao verso 21. Amém? Semana passada nós ouvimos um pouco aqui que nós devemos espelhar aqui o caráter de Cristo. Por que a gente fala espelhar? Porque quando você fala em espelho, você lembra então ali de um objeto que tem a capacidade de refletir a imagem e de revelar se você está com o cabelo penteado. É para isso que a gente usa espelho. O espelho é sempre para revelar se nós estamos bem. Então, nós aprendemos semana passada que aqui nós temos que espelhar a imagem de Jesus. E é muito importante que nós nos perguntemos constantemente, assim como nós nos arrumamos: como é que eu estou? Como é que eu ando? Como é que anda meu cristianismo? Ele está bem vestido? Ele está bem formado? Ele está em desenvolvimento? E hoje nós vamos então ver aqui a partir do verso 17 aqui algo maravilhoso também. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Vamos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Ora, se invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados com um vosso sutil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Senhor, nos instrua aqui a viver de fato aqui, ó Deus, nesta peregrinação, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, tendo a certeza, Deus, que nesses dias maus nós temos uma esperança, e nossa esperança é Jesus, ó Pai. Abençoe o teu povo e abençoe, Deus, aqui agora a exposição da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos, mas não fechem suas Bíblias, porque a palavra de Deus, ela tem uma missão muito importante em nossas vidas, nos lembrar aqui que Cristo Jesus, Ele é a nossa esperança nesses dias difíceis. Nós lembramos muito bem o que é esperança, né? A esperança aqui não é algo vago, sem sentido, não é uma motivação cega. A esperança é essa certeza de que vai dar tudo bem ou tudo certo no final. Então, em meio aos problemas, às tribulações, precisamos nos lembrar que Cristo é a nossa única esperança. E qual é a base então da nossa esperança? Qual é o preço da nossa esperança? Nós aprendemos que o sangue de Jesus na cruz foi o preço que Ele pagou para que nós tivéssemos esperança nele. Então, nós aprendemos diante desse texto aqui que a nossa esperança não está firmada em qualquer coisa, mas ela está firmada no sangue do Cordeiro de Deus. Borracha nenhuma pode apagar, homem nenhum pode apagar a história de Jesus. Nós vamos então trabalhar um pouco nesse texto aqui. Como nós ouvimos semana passada, nós falamos que o crente deve refletir o caráter de Cristo no seu dia a dia. O cristianismo, ele é muito mais que o que nós fazemos no domingo à noite. Ele é o que nós vivemos nas segundas-feiras, no trabalho, em casa. E agora nós vamos aprender um pouco aqui que a vida do cristão, o caráter exemplar do cristão, mostra a qualidade do seu temor a Deus. Então, aquilo que você pratica durante a semana mostra o quanto você tem a Deus. Então, nós vamos trabalhar um pouco essa ideia. Se Cristo é de fato a nossa esperança, nele, por meio dele, nós precisamos viver cada vez mais, mostrar aqui a vida com Jesus.
Assim sendo, a vida do crente deve ser então uma vida de temor a Deus, e a sua conduta revela sempre o seu temor a Deus. Aquela história do homem que entrou no ônibus e que ele iria pagar a passagem para os seus 2 filhos, e tinha placa, até 5 anos não paga, e o pai então paga a passagem para os dois filhos, e o cobrador, lá em Minas a gente chama de trocador, ele pergunta: olha, mas qual a idade desse menino? A idade desse menino é 6. Se você fala para mim que era assim, eu jamais saberia. E aí o pai vira-se e fala: mas meu filho sabe qual a idade dele, e o Senhor também o sabe. E muitas das vezes nós estamos assim com o Senhor na rua, né? O Senhor o sabe. Qual a sua idade, qual é o seu nome, se você é casado, solteiro, quanto você comprou, pagou, o Senhor o sabe. Então é a vida do crente, a vida que ele deve mostrar. Ele mostra o seu temor a Deus. Então, nessa passagem que nós estamos aqui trabalhando, nós somos convocados a agir de modo correto em nossa vida, a viver de maneira que o pecado não seja mais nosso precioso. É interessante que nós costumamos carregar, não em nossos dedos, mas em nossos corações, o pecado, assim como carregamos anéis, aquele anel de diamante que a mulher guarda. Mas as Escrituras nos ajudam então a viver aqui de maneira que venha agradar a Deus e venha fugir de todo o pecado. Uma vida para a glória de Deus, uma vida que de fato acredita que Jesus é a esperança. Lembre, nós estamos no contexto aqui, a igreja estava sendo tremendamente perseguida, não tinha nenhum privilégio você se levantar e dizer: eu sou um crente, um cristão. Pelo contrário, as pessoas elas eram denunciadas por seus vizinhos, elas tinham seus bens ali saqueados. A pessoa que, por exemplo, denunciava um cristão, nesse contexto aqui de 1 Pedro, ele ganhava favores do Estado. Para Roma, para Nero, os cristãos eram inimigos do império. Inclusive Nero depois irá colocar fogo em Roma, e ele vai atribuir essa ação aos cristãos. Mas Pedro está aqui nesse contexto dizendo: olha, nossa única esperança é Jesus Cristo, e nós precisamos viver Jesus em nosso dia a dia. Então vale a pena sofrer para a glória de Cristo. Vale a pena, será? Sofrer para que um dia possamos abraçar mesmo a Jesus. Vale a pena, vale a pena. Nós vamos aprender aqui como nós devemos, agora salvos pelo sangue do Cordeiro, como nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa vida. E nós aprendemos aqui imediatamente, a partir do verso 17 aqui, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as boas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha o que Pedro está dizendo. Ora, ele está dizendo aqui para nós que o que nós devemos então ter um viver santo, um viver aqui que espelha a imagem de Jesus, porque o nosso viver saudável mostra o nosso temor a Deus. Olha o que ele diz: olha, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as pessoas, então se vocês invocam, e aqui na minha Bíblia Pai está em maiúsculo, porque ele está falando do Pai Celestial, ele está falando da pessoa de Deus, ele está falando o seguinte, e esse invocar aqui de fato não é só pedir, mas crer e confiar, é essa a ideia. Ele está falando: se vocês de fato invocam o Pai aqui, e ele julga sem acepção de pessoas, vocês precisam portar com temor. E por que Pedro fala então julga sem acepção de pessoas? Deus, quando olha um crente, olha um judeu, olha um ímpio, ele não nos separa dessa maneira. Ele olha igualmente a cada um.
Então nós sabemos e aprendemos que, pelo ensino da palavra de Deus, que a salvação ela é de graça e pela graça, mas não foi de graça. Nós vemos aqui que o sangue do Cordeiro foi derramado. Não existe almoço de graça. Alguém pagou a conta, e quem pagou a conta foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós somos salvos gratuitamente em Cristo pelo seu sangue, mesmo sendo pecadores, agora nós somos resgatados. Nós então agora devemos viver uma vida de fato aqui de temor a Deus. Se nós invocamos o nosso Pai Celestial e confiamos que Ele nos deu Jesus como Salvador das nossas vidas, nós precisamos nos portar com temor a Deus. Nós precisamos oferecer a Cristo, porque Cristo se ofereceu por nós na cruz. E por que nós falamos tanto na igreja de conduta, de viver? Porque o nosso viver testemunha as nossas crenças. O nosso viver reflete o que nós cremos e confiamos. Então, sobre a maneira de viver, de ser, de agir, aquilo que é correto, nós aprendemos com as Escrituras que nós somos salvos gratuitamente com Cristo, mesmo sendo pecadores. Nós aprendemos isso lá em Romanos. Em Romanos 6, Paulo nos mostra que o crente, ele já foi salvo, ele precisa viver para agradar o seu Salvador e Senhor. E nós lembramos lá em Romanos que Paulo fala muito bem isso. E agora que nós somos salvos, vamos continuar no pecado para que o pecado superabunde em nós? Paulo fala: de maneira alguma. De maneira alguma. Pedro nos lembra aqui no verso 17, irmãos, que quando nós nos portamos de maneira correta, quando nós agimos de maneira correta, quando nós nos esforçamos para uma vida justa, uma vida exemplar, estamos demonstrando que tememos a Deus. Rapaz, por que você se esforça tanto aqui? Mesmo às vezes tropeçando, por que você se esforça tanto em conduzir as coisas de maneira correta aqui na sua vida, nos seus negócios, com a sua família? Porque eu temo a Deus. Porque eu temo a Deus. Eu temo o Senhor. Nós vemos aqui então em 1 Pedro 17: se vocês invocam a Deus como Pai, ou se vocês creem nele como Pai, vocês precisam portar, viver com temor. Pedro explica então que se você chama Deus de Pai, deve se lembrar que Ele é Pai e juiz de toda a terra, e que este juiz não é parcial nem corrupto. Ele não vai tratar uns de um jeito e outros de outra forma. Ele não aceita suborno. Ele não tem problema de visão. Ele não toma o culpado por inocente. É isso que Pedro está falando aqui no verso 17. E ele diz então que, tendo essa consciência de que Ele é o juiz, e que Ele, você é crente, pois bem, vou te ajudar. Não, você tem um tanto de pecado aqui, estou vendo que a sua lista aqui, sua ficha também é suja, mas não tem problema. Você é crente, você vai aos domingos na primeira igreja batista, vou aliviar sua barra. Pedro está falando que se você pensa que Deus é assim, você está enganado. Ele é o santo juiz, e é por isso que Ele dá essa ordem: portai-vos com temor. Portai-vos com temor. Somos mais sábios quando adotamos esse princípio para ver, irmãos. Temer ao Senhor. O sábio Salomão já dizia: princípio de toda a sabedoria, temer ao Senhor. Se você é um crente em Cristo, se você está aqui desfrutando da vida com Cristo, você precisa sempre pedir ao Senhor: Senhor, me ajude aqui a me portar com temor. É interessante, irmãos, eu mesmo vou para São Paulo, quer dizer, ia para São Paulo, passava uma semana em São Paulo. Às vezes, como acontecia, descia, por exemplo, lá na rodoviária do Tietê, e algumas poucas vezes tive que ir por avião.
Então chegava lá em Guarulhos, sem ninguém conhecia. Podia ser quem eu quisesse ser, fazer o que eu quisesse fazer. Como vocês também, né? Às vezes vai em algum lugar, mesmo que aqui perto, sem ninguém que conhece. Pode fazer o que quiser, ser o que quiser, mas não somos, nem fazemos. Por quê? Porque o anonimato não nos permite ali desviar de Deus ainda. Ainda estamos diante dele. Ele está conosco. Então, nós somos desafiados a nos portar com temor ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Ele é santo juiz. As Escrituras nos desafiam então a viver de maneira santa. E mesmo diante do sofrimento, nós não temos aqui a permissão para errar, para pecar. Mas eu estou sendo tão aflito nesses dias de pandemia, pastor, mas está tão difícil minha vida. Será que Deus não me permite afastar pelo menos um pouquinho? Porque eu estou sofrendo demais. Talvez essa era a alegação que passava na cabeça do povo. Mas Pedro fala, se vocês invocam a Deus como Pai, lembre-se disso. Ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele julga todos de maneira idêntica. Por isso se refugie em Cristo e viva com temor. Assim como o ferreiro esquenta o aço no fogo e dá muitas marteladas para que possa produzir uma lâmina funcional, assim é a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele irá nos corrigir, nos disciplinar. Muitas vezes iremos sofrer para que o resultado seja produtivo, mas que traga alegria ao nosso coração, traga glória ao nome do Senhor. Nós somos, então, irmãos, diante dos sofrimentos, nós somos moldados por Deus. Quando nós olhamos nas Escrituras, as Escrituras mostram que o sofrimento dos crentes sempre tiveram esse fim, como nós lemos aqui no início do culto, o sofrimento de Paulo e Silas. O sofrimento deles numa prisão terminou com a glória do nome de Deus e a conversão de uma família e o fortalecimento da fé deles. Eles não foram mais os mesmos. Queridos, por isso é importante, em nossa jornada aqui, voltarmos a essa sentença do verso 17. Precisamos ter uma conduta e um viver aqui saudável, porque isso agrada a Deus. E porque o nosso viver santo, saudável, revela temor a Deus. Mas além do temor a Deus, Pedro nos dá mais uma resposta à pergunta: por que os salvos, os cristãos, devem viver uma vida diferente, um viver santo? Olha o verso 18 e o verso 19, até o verso 20, ele diz assim: olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja, é interessante nós observarmos aqui. Há uma canção, a canção não está errada. Primeiro que existem canções heréticas, mas existem canções que às vezes o autor quis dar uma interpretação, sabe, e ele acabou caminhando em outra direção. Por exemplo, aquela canção que diz assim: não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Talvez o autor está querendo descrever justamente em termos aqui de dívida. Ele está querendo dizer que é uma dívida enorme, certo? Mas as Escrituras nos dizem o preço que foi pago. A vida de inocente, Jesus morreu na cruz por nós. Veja então que Pedro continua afirmando aqui que para termos
um viver santo, uma conduta saudável, nós precisamos aqui viver aqui constantemente também aqui um reconhecimento do sacrifício de Cristo. Foi o sangue do Cordeiro. E Pedro fala que não foi por aqui os bens desse mundo, como ouro, prata, que nós conquistamos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo. Volta e meia elas perguntavam por que motivo elas deveriam permanecer, esperando. Lembre-se disso. Foi o sangue de Jesus. Então, Pedro, ele continua aqui trabalhando essa ideia, afirmando que os que vivem neste mundo para servir ao Senhor, estão em peregrinação, devem honrar o nome do Senhor, porque foi o sangue do Senhor que foi derramado. E ele diz aqui bem claramente no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo, que nós somos redimidos, salvos. Nós percebemos então diante desse texto aqui que nosso viver santo revela isso, esse reconhecimento. Foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz por mim. Veja que no verso 18 Pedro inverte aí a ordem, começando do fim, que as pessoas antes de crerem em Cristo tinham uma maneira vazia de viver. Olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, nesse verso, Pedro começa aqui mostrando que Cristo nos resgatou dessa maneira vazia de viver e agora vivemos para a sua glória. Nós não somos mais pessoas aqui vazias, mas cheias da graça de Deus. Observando aí nesses textos, nós aprendemos que quando o crente ele reconhece então que foi o sangue do Cordeiro que o salvou, que o resgatou, isso o motiva a ter uma vida santa. Há religiões que são baseadas em cima da ideia dos seus líderes. Então, se aquele líder peca, as pessoas se entregam também ao pecado. Nossa fé, ela está baseada no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de Jesus. Era por isso que os crentes daquela época eram dilacerados no Coliseu Romano. Não porque eles ganhavam alguma coisa nessa vida, mas porque eles tinham certeza que já tinham ganhado a salvação nas suas vidas. Era algo que ninguém podia roubar, porque não estava só em suas mãos, mas também em seus corações a vida eterna. Diante desse texto, nós vemos que Pedro convida o crente a olhar para isso. Você vai passar por diversas dúvidas e dificuldades aqui, mas saiba disso. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por sua vida. Por isso, continue sua jornada de maneira santa. Viva no viver santo. E a sua conduta santa revela que você compreendeu isso. Não foi o sangue do pastor Alexandre, não foi o sangue de um outro homem, mas o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. E foi por meio do seu sangue que Jesus pagou o preço por sua vida. Quando um crente então age de forma pecaminosa e não se arrepende, quando ele demonstra que não reconheceu os seus pecados, nem reconheceu o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz em seu favor, isso demonstra que ele está rebelde. Quando um crente age de forma desobediente ao que ensina a Bíblia, isso mostra que ele está em rebelião contra Deus, que ele ainda não compreendeu o que aconteceu lá na cruz do Calvário. Pedro volta-se para a sua igreja, que estava sofrendo, e dizendo: o sangue do Cordeiro de Deus salvou cada um de vocês. Por isso, continue
persevere. Qual é o melhor motivo para continuarmos aqui desenvolvendo a nossa salvação, senão o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o nosso pecado? Talvez você precise de arrependimento, como nós colocamos aqui no domingo passado, irmãos. A pior mente é a mente cauterizada. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Quando a nossa mente entra naquele estado assim, de que tudo é normal, e a gente já não filtra mais o que é de Deus e o que não é. Nós precisamos novamente nos voltarmos para a palavra de Deus, reconhecer que o sangue do Cordeiro nos salva e suplicar ao Senhor: Senhor, nos ajude a viver uma vida que te agrade, Senhor. Talvez você esteja vivendo em rebelião, e é importante você suplicar ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita, Senhor, que eu me acostume com os meus pecados, que eu os normalize na minha vida. Há uma epidemia também em nossos dias, e essa epidemia chama-se normose. É normal o crente beber, é normal o crente adulterar, é normal o crente roubar, é normal, mas isso é normal, pastor, mas isso também é normal. Para aqueles que tiveram as suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro, o pecado não é normal. Continuando, o texto nos desafia: por que nós devemos viver uma vida santa? Devemos ter um viver santo. Por que devemos? Porque um viver santo nos motiva à fé e também à esperança. Verso 21. Que por meio dele quem? Jesus, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando você peca, você está de fato aqui fugindo do caminho de Deus e trilhando o caminho do pecado. Quando você faz algo que desagrada a Deus, igualmente a sua fé, a sua esperança diminui. Mas à medida que você crê, que você confia, sua fé e esperança são desenvolvidas. Veja que Pedro está terminando aqui com esse verso. No verso 21, Pedro está afirmando justamente que por meio de Jesus, nós que cremos em Deus, nós podemos ter uma fé e uma esperança. É por meio de Jesus que podemos crer em Deus. O que isso significa? Lá em João 14 nós temos isso. No verso 1 e no verso 6 nós temos ali uma luz sobre isso. Jesus afirmou que as pessoas criam em Deus, mas que deviam crer nele. E a explicação que ele dá no verso 6 é: ele o caminho, a verdade e a vida. Ninguém? Se não for a Jesus. Em certa ocasião os discípulos pedem: nós queremos, mostra-nos o Pai. E ele se volta para os seus discípulos: olha, aqueles que veem o Filho, veem o Pai. O que Jesus está querendo dizer é que quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele, quando nós colocamos a nossa fé e esperança nele, nós desenvolvemos a nossa confiança e fé e também esperança. Para alguém que crer em Deus do jeito correto, ele terá que crer em Cristo primeiro. Quando alguém entende isso, a sua vida é transformada, a sua vida é desenvolvida, ou seja, a sua fé é desenvolvida. E é por isso que ele finaliza com esse texto: por meio dele, Jesus tem de fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
Pedro diz claramente: quando nós confiamos em Jesus Cristo, nós temos também fé em Deus. E mutuamente a nossa fé é desenvolvida, é transformada. Porque Jesus em nosso coração, em nossa vida, irá fazer toda a diferença. E é Jesus que é a nossa diferença. Quando sabemos que estamos no centro, então, da vontade de Deus, nosso coração se enche de fé e esperança. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e procuramos ter uma vida santa, uma conduta que agrade a Deus, mais a nossa fé e esperança é desenvolvida. E quanto mais nós nos afastamos de Jesus, mais a nossa fé e esperança também enfraquecida. Diante deste texto, nós aprendemos aqui 3 lições preciosas, irmãos. Nós podemos ter um viver santo e agradável? Sim. Primeiro, porque o viver santo revela temor a Deus. Segundo, porque um viver santo revela que nós reconhecemos o sangue de Cristo. Terceiro, porque um viver santo nos motiva a ter fé e a ter esperança. O viver santo do cristão revela temor a Deus, revela reconhecimento do poder do sangue de Cristo e nos dá fé e esperança. Você gostaria de ter fé e esperança? Tenha um viver santo, porque um viver santo revela temor a Deus. Um viver santo reconhece o poder do sangue de Cristo Jesus. E um viver santo traz motivação para a nossa fé e esperança. Não importa as lutas, as provações que você tenha passado, quero te dizer essa noite que em Jesus, por meio de Jesus, Deus continua trabalhando na sua vida e investindo em você. Amém. Os olhos conseguem enxergar a casca, e a gente trata dela muito bem. Mas Deus enxerga a alma. Como eu tenho dito, nós tratamos muito bem aqui da casca. Levamos ela para a academia, para comer. Nós cuidamos dela muito bem, nos vestimos muito bem. Mas só Cristo pode vestir as nossas almas. E sem Cristo, nós somos os mais miseráveis, homens e mulheres. Volte-se para Jesus. Sei que você tem passado por lutas, por dificuldades, problemas. Nada disso é capaz de nos separar de Jesus. Quando reconhecemos a pessoa de Jesus e entregamos nossas vidas a Ele, Ele é poderoso para transformar, para vestir tanto as nossas almas como os nossos corações, o nosso ser. Ele trabalha tanto na casca como também no íntimo. Ele é capaz de transformar, de restaurar. Ele é o carpinteiro que desentorta até a alma torta. Ele é capaz de acertar e consertar a sua vida. Nessa noite eu queria que você se voltasse para Ele então com fé. Senhor, me socorra, me ajude a viver de maneira santa e digna para a glória do Teu nome. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados.
Deus nos ajude aqui a não negligenciarmos os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, porque tentamos escondê-los, Senhor. Suplicamos ao Senhor que o Senhor nos trate. E diante desse texto que nós lemos nessa noite, Senhor, nos ajude aqui a buscar, ó Deus, a se viver santo, Senhor. Porque Ele revela temor ao Senhor, porque Ele reconhece o poder do sangue de Cristo Jesus, e quando tememos ao Senhor, a nossa fé e esperança, ó Deus, são desenvolvidas. Ajude-nos aqui, ó Deus, a não vivermos parados ou em retorno para as coisas antigas, mas que possamos viver aqui, Senhor, em desenvolvimento, ó Deus, e cada vez mais a imagem de Jesus seja vista do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Oração silenciosa, queridos, estamos despedidos. Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira.